Caixa Presidencial. Boa noite a todos. Como está repleto aqui hoje. Cada um há uma grande possibilidade de trazer vários irmãos nossos. Boa noite aos amigos que estão conectados pela internet e vão assistir outros momentos na plataforma de vídeos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, conhecido carinhosamente como Centrei. Vocês estão me escutando bem aí no fundo? Então, hoje nós iremos palpitar um assunto interessante no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata daqueles que nós equivocadamente consideramos como sendo os nossos adversários, principalmente no plano extrafísico, e que equivocadamente nós ainda os chamamos de obsessores. Esquecemos que todas as vezes nós temos um intercâmbio de informações para com eles e devemos ressarcir esse intercâmbio nos nossos registros que estão no modelo de organização biológica, o nosso disco virtual chamado perispírito, tantos os bons espíritos quanto os espíritos que são equivalentes à nossa condição moral. O nosso irmão bem colocou durante a oração a paz, a proteção, a intuição para todos nós, ao reter o conhecimento, poder levar de forma serena, tranquila, dividir com a nossa célula primeira, que é a família, que Deus sempre nos confia na primeira oportunidade de ressarcir esses débitos morais. Nós vamos ver um pequeno livro mais adiante que participa da nossa vida particular, sem tecer julgamentos particulares, mas são fatos comuns da nossa vida, entre fraquezas, forças, ameaças, oportunidades, que são tantas, mas às vezes a gente esquece, comete algum deslize, conhecido como deslize moral. Mas Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, vem nos trazer um conhecimento relevante. E outros, através da seara dos médiuns, como Chico Xavier, Divaldo, Eurípides Barçanufo, vieram povoar esse conhecimento, ilustrando em ação o caminho que a gente deve seguir. No capítulo 12, os itens 5 a 6, trata dos inimigos desencarnados. Mas interessante que a chave primeira é o amor. Amar todos eles. Mas nós começamos a questionar quem partiu deste plano físico e que eu, na minha intimidade, considero como sendo meu inimigo. Será que eu tive inimigo? Considero este como inimigo? Teria coragem de externar a alguém essa minha intimidade? Porque são essas informações, essa leitura e a coragem no capítulo da reforma íntima é que vai contar para os sutis lhames da obsessão quando os espíritos, de forma enfermiça ou equivocada, vão nos encontrar. Kardec coloca sobre as revelações da doutrina espírita no Evangelho que a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal é um trânsito comum. Muitos dos nossos irmãos que desencarnaram enfermos sequer acreditam que desencarnaram. Estão perambulando por aí, como diz o outro. Não alcançaram colônias de esclarecimento mais avançadas. Avançadas até o ponto em que a nossa condição como aluno, paciente e candidato a instrutor nas esferas mais próximas da Terra. Então, a sobrevivência da alma após a morte ao corpo material, com a preservação do nosso eu, da nossa individualidade, é colocado às claras quando, ao desencarnar, nós nos damos conta da revelação corpórea e psíquica do lado de lá. Kardec coloca um comentário para, tecnicamente, eu explicar o caso.
A relação de inimizade para os desencarnados. Um desencarnado é aquele que perdeu temporariamente a massa física, está num estado aguardando um momento de educação, de reencarnação, de tratamento. Não é um estado permanente. Decorre de uma imperfeição temporária. O que seria uma imperfeição moral? Hoje nós vamos ver apenas 2 casos de 3 obras, de forma resumida, que eu trago, que seria a mentira e a vaidade. Quem aqui nunca mentiu, não é? E a vaidade nossa? Qual é? Seria um carro, uma casa, uma roupa bonita, uma viagem internacional? Seria uma festa postada nas redes sociais que causam a cobiça? Eu escutei de um médium profícuo que a raiva dilacera, o ódio deteriora, mas o que mata é a inveja. Por quê? Desgasta as relações e coloca o outro em contato com a enfermidade moral. O homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Bom, agora a gente começa a perceber que é passado o corpo físico, alguém que a gente conheceu. Bom, esta pessoa levou a inimizade para conosco, para o lado de lá, desencarnou, não tendo o nosso amor, a nossa fraternidade, com raiva, com ódio. Já pensaram? Podem ser detalhes sutis de uma pequena conversa em que se fecha uma casa de oportunidades para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa queria apenas dialogar e você não deu a chance. Às vezes iria dar a chance, mas não se preparou com a energia necessária e se findou o corpo físico e nosso irmão, a nossa irmã se foi. Isto, ou seja, a ausência do corpo físico, livra-nos, nós encarnados, da presença tão somente material daquele que nós pensamos que são os nossos inimigos. E vice-versa, não é? Este, ou seja, quem desencarnou de forma enfermiça, poderá nos perseguir, de acordo com a nossa sintonia. A gente vai ver informações bem específicas. Bom, Kardec trata uma nota específica sobre o ato da vingança como uma irritação provocada do encarnado para o desencarnado. Como é que isso começa? Pela atração do pensamento. André Luiz, se vocês forem perceber na obra Nosso Lar, ele, quando fez a primeira visita em seu lar, ele encontrou a sua esposa com filhas e filhos dialogando a respeito das dificuldades com que eles estavam passando e que André Luiz deixou no lar, um lar com desregramento, dificuldades materiais, mas um lar desregrado. Olha só, como é que ele retornou para a colônia Nosso Lar? Com a psique totalmente alterada, não é? Precisando de passes, reconciliar na intimidade das câmeras de retificação, prejudicou o seu perispírito, uma simples visita. O que diria, então, do duelo de alguém, de algum embate que a gente tem por uma disputa de espaço na vida? É capaz de passar de umas ou mais existências. O espírito enfermiço, que não acredita na sua reforma e nem tampouco na nossa, vai aguardar o momento certo. Ele vai ser instruído, porque está num estágio de mente fácil para isso. Agora eu cheguei aonde eu queria, no livro. Esse é o nosso livro de intercâmbio, é o nosso verdadeiro passaporte da vida entre planos.
Olha só como é que nós somos enxergados. Entre forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Todos nós temos isso. Do lado de cá, as páginas vermelhas, vou aumentar aqui um pouco. Olha, alguém aí está isento num planeta de provas e expiações do orgulho? E o medo? Alguém não sente medo? Preguiça? Tem dia que dá uma preguiça, não é? Eu não vou lá no centrinho. Olha, eu fiquei sabendo que tem a sopa, tem a campanha do agasalho. Tem tanta coisa em casa, mas dá uma preguiça reunir aquilo para doar. Acho que eu vou reunir tudo e postar na internet. Vende-se. E o irmão enfermeiro está aguardando uma mudança de comportamento, porque ele te conheceu. Em algum momento, se não nessa, noutra. Em algum contato, não houve acaso do contato, da enfermidade, do desequilíbrio de você para com eles. Aí entra egoísmo, mentira, impaciência. Impaciência do quê? Muitas das vezes a gente quer a coisa para ontem, não é? Sem medir o esforço que foi feito ou o caminho que foi feito, se isso vai atingir alguém, não é? Isso pode ameaçar, não é? Pode gerar doença, causar acidentes. A gente vê o noticiário aí, né? Às vezes alguém pega um carro sem documento, sem a devida habilitação, causa violência, gera instabilidade no lar, o provedor se foi embora. Será que ele estava preparado? E quando acordar do torpor? Será que ele vai procurar, porque ele se lembra no caminho de alguém que o acertou e ele vai gastar anos? Goiás foi crescido como uma grande fazenda asfaltada, né? Alguns cantores falam, Goiânia é uma fazenda asfaltada. A verdade é que muitos escravos e muitas pessoas que trabalharam no erguimento de cidades brasileiras deram suas vidas. Muitos, como aconteceram na cidade de Goiás e proximidades, foram enterrados vivos. Mas nós temos o outro lado da nossa agenda, né? Nós temos na nossa vida oportunidades, que é aprender com valor. As viagens, aquilo que a gente aprender, ter materializado coisas que são criativas. As amizades, as novas amizades, têm um sentido de desenvolvimento da pessoa como ser humano e colaborar na vida. Isso tudo vai sendo registrado no nosso perispírito, no nosso modelo de organização biológica. E aí a gente começa a atrair forças. Se antes a gente fala, quem sou eu? Sou tão fraco diante das dificuldades do mundo. A gente começa não sozinho, mas reunido. O que queiras que eu faça, Senhor? Não foi assim, Paulo? Tem amigos? Eu vou com mais um. Porque antes ele era o senhor do conhecimento das escrituras, não é mesmo? Ter mais resiliência, sabedoria. Há uma grande diferença entre conhecer e aplicar. Ser inteligente é adquirir conhecimento. Mas aplicar aquilo com utilidade é ser sábio. É para poucos ainda na Terra. Por isso que a Terra ainda é um planeta de expiações e provas. E os embates, os melhores são os que estão na família, porque são espíritos que estão na nossa condição dessa jornada para estagiar bem. Bom, agora eu vou mandar rápido, que tem vídeo aí. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? Essa já é uma pergunta bem conhecida, né? A resposta também, não é mesmo? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto de que ordinários são eles que vos dirigem. A famosa questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas até que ponto vai essa direção? Até onde vai a permissão nossa para com um desencarnado? Porque se é uma permissão sutil, como essa, e que muitas das vezes a gente não vê o atendimento, é para melhorar o nosso corpo que está doente, o nosso pensamento,
É um passe invisível que a gente recebe, mas pode ser alguém que não acredita que desencarnou e que está sofrendo e quer que a gente sofra junto. Opa, achou uma brecha. Alguém que quer que a gente sofra junto. Vocês já viram alguém que fala assim, eu vou, mas alguém vai junto comigo. Se você der brecha psíquica, você pode adquirir uma energia deletéria, não é? E os quadros mostram bem isso, não é? Quando é uma ação benéfica para leitura, para atividade, para concentração nas atividades, principalmente mediúnicas, né, no centro, no nosso trabalho, a gente, além de absorver a energia equilibrada, a gente consegue distribuir pelo caminho. E quando é um trabalho aqui, essa ilustração mostra um intercâmbio de comunicação mediúnica, até o médium sofre com aquilo. Imagina uma pessoa que não está preparada, que não detém um conhecimento de energia deletéria, de espíritos malfazejos. Daí a importância dessa casa, da casa espírita, para a gente instruir, estudar sempre, não é? Bom, e a ação, não é? Nós havíamos falado que ela é temporária, segundo a afirmação de Kardec, mas é persistente e dominadora. Porque a partir do momento que um espírito malfazejo consegue, num tipo e grau de obsessão, te alcançar, ele vai gastar a sua energia. E há consequências para isso se a gente permitir, não é? Está lá no Evangelho, no capítulo 28, essa informação, no item 31, da ação dominadora de um espírito que já desencarnou e psiquicamente lhe controla. Através de como? Dos nossos neurotransmissores, das nossas ramificações nervosas que nós temos. E muitas das vezes a gente toma um remédio, procura um médico, vai a um psicólogo e não acha a doença. O psicólogo sabe da necessidade de terapia ocupacional e do seu refazimento íntimo, mas existe uma ligação entre você e um extrafísico, não é? E que lá do lado de lá é registrado, para com esse plano físico, dos tipos e graus de obsessão. Essas ilustrações são de uma obra chamada E a Vida Continua, onde relata um irmão nosso que aqui, enquanto encarnado, tinha um amigo e tramou contra esse amigo para obter os seus bens materiais. O fato é que ele acabou, o amigo, perdendo a vida numa tocaia. Só que quando ele desencarnou, ele lembrou-se de tudo e armou um plano contra este que ajudou a tirar a sua vida. Nesse caso, aquilo que era uma obsessão de encarnado para encarnado se transformou em alguém que desencarnou, ou seja, um inimigo desencarnado para com aquele que estava aqui ainda na Terra. Leiam essa obra e a vida continua. Muito importante. E chegando do lado de lá, olha, quando eu falei, será que alguém tem algum inimigo? Será que alguém já mentiu? Ele chegou para um instrutor, o instrutor Ribas, dizendo, não, a minha ficha está limpa, ficha limpa. Aí ele falou, não é o que está dizendo o seu fichário. Foi buscar o fichário. Pode projetar a sua vida? Tem um filme aí chamado Clique, né? E ele assistiu exatamente onde o pensamento organizou a trama e que culminou na perda de um amigo. Nós temos do lado esquerdo o nosso corpo, com os órgãos. Temos aqui, só para uma retratação paralela, o modelo organizacional biológico, conhecido como perispírito, e a Gene nos diz o seguinte, como é que agem os inimigos desencarnados? Num tipo de obsessão que pode ser fascinação simples, complexa, subjugação, vampirização, nos casos mais complexos, o espírito atua com a ajuda do perispírito, que é um corpo, onde nós temos a cópia organizacional dos nossos órgãos com centros vitais sensíveis. Alguém pode falar, mas são chakras? Sim, são chakras. Uma vez identificado e acessível pela sintonia do pensamento, o nosso irmão vai proceder
em algum momento, a sua teia, o seu enlace para ali, então, agir. Pode ser um espírito que te conhece ou não. Tem uma obra, vou passar rapidamente sobre ela, que é Contos desta e de outra vida, de Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X. Essa obra é valiosíssima. Toda casa espírita deveria estudar essa obra, sem pressa e com detalhes. Existem contos, crônicas, histórias, onde essas narrativas tratam justamente dos embates, dos deslizes morais comuns da nossa vida. Imagina, esse livro que veio ao mundo lá na década de 30 e que está tão atualizado. Chico Xavier não tinha 22 anos, gente. Ele tinha 18 anos quando escreveu essa obra. Essa obra diz o seguinte: um jovem, Alfredo Lúcio, recebeu uma oportunidade num centro espírita no Rio de Janeiro. E, naquela época, tanto a codificação contava, as traduções da codificação contavam com Guilhom Ribeiro, quando ele deu a sorte de encontrar Bittencourt Sampaio, dentre outros, que auxiliava grandes pioneiros na divulgação e dos trabalhadores das primeiras décadas do século passado no Brasil. Este jovem, ele começou, através de determinados estudos, a identificar um ideal. Começou inicialmente pela vontade de ser um médium ostensivo, de ver que os outros médiuns tinham um grande dom pessoal que era uma missão para a humanidade. E começou ali a resenhar algumas escritas e foi inicialmente apoiado porque ele realmente estudava na casa espírita, ajudava, mas de repente ele começou a ter intuições. Tá certo aqui? Tá, né? De repente está caindo aqui o microfone. Isso. De repente ele começou a se isolar do centro, porque por uma intuição, as mensagens que vinham é que ele não deveria dar importância para a coletividade das mensagens espíritas, ou seja, abandonar o trabalho da seara espírita, continuar escrevendo que aqueles livros fatalmente seriam livros vendidos e ele estaria famoso, não é? Qual o problema? Então, com sutileza, os nossos irmãos foram jogando a importância de se cultivar a autovaidade. O tempo passou e ele decidiu abandonar o centro espírita e todas as atividades. Foi advertido, inclusive, por Guilhom Ribeiro e outros estudiosos, colegas. Mas a teimosia, né, gente? A impaciência que está lá no livro, a vontade de ser muito conhecido. Eis que depois de 30 anos, em um determinado momento, já vampirizado por forças do invisível, ele foi encontrado por aqueles mesmos colegas do passado que não esqueceram dele. Jamais esqueçam das pessoas no caminho. Por pior ou melhor que seja a pessoa, há um ponto de contato para com você, para com as pessoas, principalmente depois que desencarna, para o auxílio mútuo. E foi encontrado pelos colegas no dia 23 de maio de 59 a seguinte mensagem. Isso é só um resumo, porque o livro dá uma série. Senhor Jesus, me dá mais tempo. Quero voltar à luz da mediunidade que abandonei. Então ele admite ter abandonado o posto. Quando isso acontece, quando o espírito malfazejo já sugou todas as energias, deixou apenas o bagaço, né? Perdoa-me, quero servir. Alfredo Lúcio desencarnou. Vamos ver aqui uma dramaturgia rápida, é só 3 minutos esse trecho aí. Eu resumi bastante como é que acontece do desencarnado para com os encarnados numa drama em que depois a decisão cabe a qualquer um de nós, né?
Vamos ver se o som tá certo. Só decidiu por quê? Não pode fazer isso. Ninguém sabe o que foi. Nem ela, nem mulher nenhuma se aproximar dele. Sério. Você está com isso? Eu vou falar com você que a gente fica com você. Não sabe se está falando. E você já não está nessa Você veio aqui para me passar no negócio? Não. Eu vim convidar você para fazer um passeio no parque da Branca, alguém contando e conhecimento. Deus fez o que ele quis. Você queria ir? Você quer? Aonde? Ai. O fato é que o Henrique, ele tinha uma moça, ele era noivo, e ele não contou para a esposa que essa moça sonhava em casar com ele, mesmo sabendo que ele já estava noivo. Ele achou que ia ser um caso temporário e não falou nada para ninguém. Só que aí, com o passar do tempo, a cobiça dilacera, a raiva, o ódio, né, deteriora. Ela começou a ter inveja da amiga pessoal que ia casar com ele. Tinha uma pedra no meio do caminho e ela veio a desencarnar. Levou para o plano espiritual o desejo da vingança. Um dia ela causou uma trama muito grande ao ponto de provocar uma verdadeira desorganização no lar e outras pessoas. Na obra Joana de Iluminação Interior, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos fala exatamente o que Kardec. Você vê que a codificação conta com espíritos que vão povoar para que a gente possa exercer o fato. Os inimigos encarnados vinculam atraídos pelas afinidades morais. Ele era mentiroso, trabalhava muito, era boêmio. Então, o espírito desencarnado e outras parcerias vão nos encontrando. Cada um tem um teor com relação a um tipo de conduta, não é? Mas nada disso é fortaleza perante a modificação de comportamento, que é o que Joana de Anjos fala nessa obra. E é o que a gente deve ressaltar como antídoto perante as ações de alguém que está temporariamente enfermiço, que é eliminar o ódio. Olha essa senhora que está ali, recebendo uma doação. Imagina se um desencarnado vê a sua mãe, que está em condição de dificuldade, recebendo ali um agasalho, uma comida, qualquer coisa, ele para de expelir energia deletéria, vê na comunidade ações de amizade, e nós podemos fazer desse inimigo um amigo agora, antes que a gente desencarne. Aconteceu um fato muito conhecido, talvez alguém não conheça, de um espírito que perseguiu o Divaldo por mais de 30 anos, se eu não me engano, né, Deus? Mas conhecido no que ele escreve, foram 30 anos o Divaldo tentando convencer na Mansão do Caminho do espírito receber um esclarecimento numa sessão espiritual, acompanhá-lo, e ele se identificava como um máscara de ferro. Sabe por quê? Ele chegava vestido de padre, ambos foram da Igreja Católica na época em que ele relata, na Idade Média, e aparecia com uma máscara pegando fogo, e emplacava séria dificuldade no trabalho de Divaldo, na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é uma região grande, tipo ali o bairro de Santa Helena,
mas para baixo é uma vala gigantesca. Edivaldo teve muito trabalho lá com esse texto. Mas determinada feita, Edivaldo chegando no bairro de Paulo de Lima, onde fica a mansão do caminho, ele viu no mato uma criança recém-nascida, ele ficou tão consternado com a situação, e assim como fez durante toda a sua vida, registrou vários desses filhos dos nossos irmãos que logo desencarnaram, mas ao perceber que era a sua mãe, esse inimigo que se intitulava Máscara de Ferro, revelou todo a sua conduta moral e foi recolhido para esclarecimento, para tratamento, para recomeçar, não é? Uma nova vida de amor, de amizade. Então nós podemos neutralizar a ação pela oração e retribuindo o mal com o bem. Questão do Livro dos Espíritos, 531. E as ações são sensíveis. Às vezes a gente pensa assim, um pequeno ato de doação de roupa, de ajudar alguém numa tarefa diária, algum espírito que quer nos fazer mal já começa a sentir uma barreira de dificuldade, porque a gente está com as nossas células voltadas para a prática do bem. Isso é mais importante. Acabou o som, mas o que acontece? A nossa irmã, ela foi vendo na prática ali do centro espírita e das ações, a qual o nosso irmão, que antes estava obsidiado, e ele também reconheceu as suas fragilidades durante o livro da sua vida, começou a contar a verdade para a família, o centro começou a ajudar, e esta nossa irmã começou a não ter mais força. Que pena que o áudio aqui acabou. Mas ela foi... que legal. Dá tempo? Uns 2 minutos? Peço a todos que se consertem e façam suas preces para aqueles que quiserem. Você não está mais nessa vida, irmão. Você agora está em outra. Você é um espírito e precisa se encantar bater para esse homem libertado da obsessão com o poder. Você, com toda e qualquer criatura de Deus, foi criada para o bem. E é na prática do bem onde você vai encontrar a paz que sua alma tanto deseja. Venha para Cristo. Onde estava a luz quando eu fui desprezada? Eu me tornei trevas, escuridão e dor. E o seu espírito quer me levar na verdade. É encontrar a paz, não é? Eu não aguento mais a solidão. Arrependa-se de todo mal, meu irmão. Você estará expulsando o mal do seu coração. Se abra para o graças a Deus. Caridade conforme entendia Jesus, né, gente? Fazer o bem, ocupar o tempo, fazer o bem sem olhar quem, praticar